você! Tudo bem, gente? Pessoal, vamos iniciar uma nova playlist, hein? A playlist agora é sobre máquinas elétricas. Teremos diversos vídeos a respeito disso, falando de transformadores, máquina em corrente contínua, máquina em corrente alternada, teremos também máquinas assíncronas, síncronas, ou seja, um conteúdo bem diversificado. Então, acompanha aí a playlist, que você vai aprender bastante, tá? Antes de iniciar a nossa aula, eu vou fazer aquele velho bom pedido, né? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, vamos participar de todo o processo, que eu tenho certeza que você vai ganhar bastante. Então, vamos lá para a aula? Eu sou o professor Elmar, estou aqui à disposição para vocês. Essa é a nossa aula, Princípios Básicos de Conservação de Eletromecânica de Energia. Essa primeira aula a respeito de máquinas elétricas. Então vamos lá. Nosso conteúdo vai ser dividido nesta aula da seguinte forma. Vamos falar um pouquinho de campo magnético, tensão induzida e logo em seguida torque eletromagnético. Ok? Então vamos lá. Uma pequena introdução, vamos para uma introduçãozinha bem simples. Bom, o processo de conservação eletromecânica de energia se realiza por meio de fenômenos estudados na eletricidade e magnetismo. Então vamos utilizar os conceitos de lei de Kirchhoff, lei de Ampère, lei de Faraday-Lens e lei de forças atuantes sobre um condutor situado em um campo magnético. Então observe aqui o campo magnético, observe, isso aqui é importantíssimo, você ver que as linhas de campo sempre saem do norte para o sul, sempre fazendo esse efeito, ok? Com relação ao campo magnético, observe aqui, a gente tem que lembrar, utilizar a nossa mãozinha direita, tá? Mão direita. Onde esse dedão aqui, ó, é a corrente e para onde você fecha a sua mão é direcionado o campo. Então observa nessa figura que a corrente elétrica está circulando para deixa eu ver. Isso para cá. Está circulando para cá e o campo magnético está girando desta maneira, certo? Use essa conservação, vai ficar bem simples para você. Vamos à frente. Quando a gente fala de lei de Ampère, o que diz a lei de Ampère? As integrais de linha H em qualquer percurso fechado é igual à corrente enlaçada pelo percurso, ou seja, esse TL significa o quê? Comprimento em relação ao fluxo disso aí. Então, eu vou utilizar esta situação da mão direita, corrente elétrica, dedão, onde você fecha a mão, exatamente o campo magnético, certo? E esse campo magnético, o vetor de intensidade do campo magnético, é calculado desta maneira. O integral de linha, né? Onde é feito o fluxo que eu encontro a famosa corrente. Então observe aqui nessa figura, próxima figura, nesse exemplo, eu tenho aqui um metal, ferro magnético, né? Onde ele tem diversas espiras nessa parte. Ou seja, com essa corrente elétrica eu vou gerar neste bloco um fluxo magnético onde eu posso repassar a corrente elétrica. Ou seja, esse H é referente à amplitude do vetor, do campo magnético, o L é o comprimento médio do caminho, o N é o número de espiras que eu tenho aqui, o I é a corrente do enrolamento, ou seja, a corrente que entra nesse enrolamento de espiras, e por fim eu tenho a força magnetomotriz, que é calculada desta maneira. Uma matemática bem simples, fácil de se entender. Em seguida, vamos ver a densidade do fluxo magnético. Ó. Essa intensidade H é uma medida do esforço que a corrente está realizando para estabelecer o campo magnético e sua amplitude independente do material magnético. O que significa isso? Se eu tenho um material mais ferromagnético, eu vou ter um valor maior. Menor. Isso aí ele é exatamente diretamente proporcional. Por outro lado, o fluxo magnético depende do material, como eu disse para vocês. Dependendo do material, ele vai ter uma função diferente. E observe essa equação bem simples aqui. O
campo magnético, né, que é a letra B. Esse μ significa a permeabilidade magnética do material. E esse H, nós já sabemos que é a intensidade desse campo magnético nas linhas de campo. Beleza? Então, olha só. Com isso aqui, eu consigo calcular diversas coisas. Então, vamos utilizar novamente aqui a nossa regrinha da mão direita. Aqui, ó. A corrente. Fecha os dedos, você vai ter o caminho do fluxo. Observe aqui, ó, nesse GIF, que nós temos aqui, ó, uma bússola. Ela consegue mostrar para você o norte, saindo do norte, entrando no sul. Sempre dessa maneira. Aqui, quando eu tenho uma espira, acontece a mesma situação. Sai do norte, entra no sul. Ah, detalhe. Quando eu tenho dentro do ímã, o fluxo magnético ele ocorre do sul para o norte, dentro do ímã. Somente dentro do ímã, tá bom? Permeabilidade magnética. Lembra que eu disse a respeito do material? Então, observe. Permeabilidade magnética representa facilidade para estabelecer o campo magnético de um dado material. A permeabilidade magnética no vácuo sempre vai ser isso aqui, ó, 4 π vezes 10 a menos 7 H barra M. Beleza, então vamos com calma. Ó. Onde? Nessa situação, o que eu tenho aqui? Esse μr significa a permeabilidade do material que eu vou utilizar. Então, eu vou pegar esse valor aqui, dividido pelo vácuo. Ou seja, determinados tipos de aço apresentam permeabilidade relativa, que é esse caso aqui, entre 2.000 e 6.000. Isso significa que para uma dada quantidade de corrente, 2.000 a 6.000 vezes, mais fluxo é produzido. Então, se eu entro com 2.000 amperes, eu vou produzir 2.000 vezes mais fluxos, dependendo do que? Do material, certo? Então, veja só esse material aqui. Ó. Eu tenho ferromagnético, paramagnéticos e diamagnéticos. O que significa isso, gente? Se é ferromagnético, esse μr, que é o relativo, ele tem que ser muito maior do que 1. Se eu tenho paramagnético, ele vai ser um pouco maior do que 1. E se for diamagnético, ou seja, que ele não vai ter esse magnetismo todo, ele vai ser menor do que 1. Ou seja, a permeabilidade magnética de materiais ferromagnéticos variam de acordo com a amplitude da força eletromotriz. Então, vamos observar esse gráfico? Olha só, eu tenho aqui o campo e tenho ampere por metro aqui. Ampere por metro. Observe que cada uma dessas linhas, essa linha D, essa primeira aqui, é referente à liga ferro-níquel. Essa linha letra C, é referente a aço silício. A letra B, esta aqui, é aço fundido. E, finalmente, essa mais embaixo, letra A, é ferro fundido. Observe que, se eu colocar 200 ampere por metro, cada um vai ter um valor de campo diferente. Ou seja, para o ferro fundido, eu vou ter mais ou menos 0,1. Para o aço fundido, vai ser um pouco acima de 0,3. Para aço silício, ele vai estar mais ou menos acima de 1,8. E, finalmente, para ferro-níquel, eu vou ter 1,2. Observe que o valor ele é significativo de acordo com o seu material. Fluxo magnético. Fluxo magnético é dado em Henry, ou seja, é definido de forma mais rigorosa como a integral da superfície pelo componente normal. Então, eu tenho aqui o campo vezes a integral da área, né? Eu consigo com isso o fluxo magnético. Henry não, é Weber. Desculpa, Weber. Se o vetor densidade de fluxo é perpendicular a um plano da área, essa densidade de fluxo ela vai ser constante em toda a área. Se essa área, observe, ó, se essa área está desta maneira e o fluxo vai dessa forma, ele pega toda a área. Se esse cara estiver inclinado, eu vou ter um valor menor. Ou seja, eu vou usar, observe aqui no gráfico, o cosseno desse ângulo, certo? E aí,
Quando ocorrem essas situações, eu tenho perdas de energias. Essas perdas de energias elas podem ocorrer de duas maneiras: por esterese ou por perda de corrente parasita. Vamos ver bem a diferença disso aqui? Olha só. Esterese. Observe nessa figura que eu tenho diversos ímãs dentro dos ímãs. Diversos ímãs dentro dos ímãs. Então, pessoal, cada vez que eu modifico a força magnética, eu consigo modificar as propriedades desses mini-ímãs, esses micro-ímãs. Então, o caminho de ida, quando aumenta essa força, ele vai ter densidades diferentes e o caminho de volta é diferente também. Observe aqui, ó, ele inicia nesse ponto zero, né? Aumentando essa força magnética aqui, chegando até um ponto de saturação. Já o retorno, por que tem um retorno? Porque eu vou aplicar uma corrente alternada. E corrente alternada sabemos que vai de positivo, 0, a negativo, 0, fazendo esse fluxo sempre. Então observe que eu vou ter esse ponto aqui é referente ao A, esse aqui é referente ao B, esse é referente ao C, aqui é o próximo, aqui, ó, é o D, que é a saturação menor. Depois ele vai ter o E, em seguida esse aqui. Ele vai fazer este movimento aqui sempre. Ou seja, ele não é linear, ele não tem o mesmo padrão para todas as situações. Dependendo da sua carga, da sua força magnética, ele vai ter uma densidade de fluxo diferente. Isso se chama esterese. Já a perda por correntes parasitas é um fluxo magnético variável que induz tensão no interior do núcleo ferromagnético. Essas tensões induzem correntes que circulam no interior do núcleo, correntes parasitas, dissipando assim energia do núcleo. Então eu não tenho transformador, a gente vai ver mais à frente um transformador ideal e não tem essa perda. Mas não é o que ocorre. Então quando faz um transformador real, nós vamos ver perdas de corrente parasita e também corrente por perda de esterese. Ok? Vamos lá para as nossas próxima página, que é de tensão induzida. Então olha só, um campo magnético variável que passa através de um espira induz uma tensão a mesma, uma ação transformadora. Observe, ó, cada vez que eu faço esse movimento aqui, esse movimento de um ímã dentro de uma bobina, eu modifico o seu fluxo. Ou seja, tem até uma musiquinha interessante que diz assim: quando a gente está junto tem briga, quando a gente se separa, saudade. Enfim, o que significa isso? Você vai levar esse mesmo conceito para essa lei. Se eu induzo um ímã nesse processo, ele vai fazer com que a corrente modifique o seu fluxo. No momento que eu retiro, ela sente essa perda e volta a ter o mesmo fluxo. Então, esse movimento de vai e vem dentro de uma bobina gera uma corrente elétrica. Ok? Então, a tensão induzida, ó, lei de Faraday. Se um fluxo passa através de uma bobina, uma tensão será induzida nessa bobina e será proporcional à taxa de variação do fluxo. Ou seja, aqui eu tenho a tensão induzida na bobina, o número de espiras e o fluxo em razão do tempo, uma derivada em relação ao tempo. Olha só. Se eu tiver mais espiras, eu vou ter uma tensão induzida maior. Se esse fluxo for mais rápido, eu vou ter também uma tensão induzida maior. Já a lei de Lenz diz que uma tensão induzida surge para se opor à variação do fluxo. Se opor, ou seja, a mesma situação. Vem o campo magnético, ele se opõe a isso, muda o trajeto e ele vai fazer esse movimento, como daquele GIF anterior, para produzir o quê? Para produzir a variação de fluxo. Então, veja só, se eu tenho aqui uma corrente que circula desta maneira, vou pegar aqui, ó,
Regra da mão direita, né? Corrente entrando, aqui é o campo. Se a corrente está entrando, o fluxo está aqui. No momento que eu inverto, observe que aqui foi invertido. A corrente agora ela não está circulando desta maneira. Agora ela está saindo. Então, meu fluxo magnético vai inverter. Dependendo da forma como você induz a corrente elétrica, ela vai inverter isso. Ou seja, uma tensão induzida através de um condutor se o mesmo movimenta no interior de um campo magnético. Então, gera ação geradora. Beleza? E aí nós vamos agora para a nossa segunda lei da regra da mão direita. Eu gosto de usar a mão direita, muitos livros usam a mão esquerda, mas eu prefiro para não ter confusão na cabeça do aluno. Na primeira regra, nós tínhamos que o dedão era... Eu vou voltar, vou vir um pouquinho outra tela. Olha só, de novo, ó. Dedão, corrente. Meus dedos era o campo. Agora você vai fazer como se fosse uma arminha, observe aqui com a arminha, onde agora você vai colocar este como corrente, ainda continua corrente, isso continua como campo, e esse cara, ele vai ser a força. Tá? A primeira equação é essa. Por que eu gosto de usar a mão direita? Porque desta maneira eu utilizo a mão direita para todas as regras. Veja só. Corrente, né? Esse aqui vai ser o campo e esse aqui vai ser a força. F, P, I. Lembra da polícia americana? Arminha na mão. Então, ó, força, campo, corrente. FBI, FBI. Ou posso utilizar como velocidade, campo, força. Então, força, letra F. Campo, a gente simboliza com a letra B. E velocidade, letra V. Então, F, B, V. Faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Para não esquecer, tá, pessoal? Beleza? Vamos retornar aqui para os nossos slides. Então, olha aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Movimento, velocidade. Campo, letra B. E isso aqui é a força. E eu calculo por esta equação. Essa tensão induzida, de novo, ó, essa tensão induzida é calculada pelo produto vetorial da velocidade pelo campo, multiplicado ao comprimento. Ou, simplesmente, eu posso fazer aqui a força magnética é Q, que é a carga, V, velocidade, seno, B do B é o campo magnético, e seno do ângulo. Ou seja, para você não se perder, feliz quem vê bem sem óculos. Pronto, guarda isso na cabeça. Feliz quem vê bem sem óculos. Feliz quem vê bem sem óculos, para você não esquecer essa equação. Bom, vai ser muito utilizada. Vamos para frente. E aqui vem a prova da regra da mão direita pela lei de Lenz. Uma tensão induzida surge para se opor à variação do fluxo. Se opor. Observe. Se eu tenho este movimento aqui, ó, Maduro vai fazer esse movimento. Então, seu movimento vai ser movimento esse dedo. Aqui eu vou ter o campo magnético que está se opondo. Então, ó, campo magnético. Campo magnético. Campo magnético. O movimento. A força ela vai estar para onde? Para fora. Então vai fazer o quê? Vai fazer um movimento. Porque quando esse cara aparecer, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos lá. Campo. Aqui vai ser a velocidade. E agora a minha força está apontando para dentro. Ou seja, eu vou ter um movimento. E esse movimento vai fazer com que gere uma corrente elétrica. Aí eu vou gerar aqui uma corrente elétrica. Desta maneira. Certo? Esse movimento aqui. Muito bem, muito bem. Isso é basicamente a lei de Lenz para montar esse
procedimento. Então aqui, ó, torque eletromagnético. Existirá uma força eletromagnética quando um condutor percorrido por uma corrente estiver no interior de um campo magnético. Essa é a ação chamada ação motora. Ou seja, vamos montar aqui, ó, o torque. De novo, ó. Lembra que eu disse? Força, campo, corrente. Força, campo, corrente. FBI. O produto aqui da força vai ser, a força será o produto do campo pelo comprimento multiplicado pela corrente. Ou seja, eu vou ter esta equação. Força magnética é a força do Bill, vezes o seno do ângulo que eu tiver aqui. Então, ó, passa com o vestibular. FBI. Desta forma, em um motor, uma força eletromagnética faz com que um condutor se movimente no campo magnético, resultando em uma variação do fluxo em volta desse condutor. Uma força eletromotriz é induzida nesse condutor, chamada de força contra-eletromotriz, no sentido oposto ao da circulação da corrente da força eletromotriz, que gerou um movimento, ou seja, eu vou ter um movimento desse processo quando quer que ocorra a ação motora. Uma ação geradora é simultaneamente desenvolvida e vice-versa. Então, a força motora gera a ação geradora e vai fazer esse movimento rotacional. Simples, não? Dessa forma, meu povo, eu vou encerrar aqui e na nossa próxima aula a gente inicia com exercícios, ok? Vamos lá. Aguardo vocês na próxima aula, hein? Não perde a sequência da playlist, não.